Salve, salve, caríssimo pupilo, caríssima pupila. Tô aqui de novo, o professor Paulo Regis, com mais uma questão da prova do vestibular seriado da UFMG. Prova que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2025, agora. Vamos lá, pessoal. Seguinte, questão número 18 é uma questão que apareceu aí na prova, envolvendo geometria plana, né, principalmente ali os conceitos de triângulos, né, noções importantes de triângulo, mas a grande surpresa foi, surpresa não, mas apareceu aí para os que não gostam muito aí, questões que envolvem verdadeiro ou falso, né, o famoso VOF. Para quem estava acostumado aí com as provas do Enem e tudo mais, questãozinha assim já tinha sido quase que extinta, não é mesmo? Mas é uma questão que apareceu na prova do UFMG e a gente vai resolver. Então, questão na tela e vem com o prof. Questão na tela, questão número 18, traz aí o seguinte. No dia 5 de julho comemora-se o Dia Internacional, o Dia Mundial, perdão, da Capoeira. Desde 2014, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que combina luta, dança, música e acrobacias. Dentre os movimentos da capoeira está o martelo, um chute em que a perna de trás sobe lateralmente flexionada, depois se estende na direção do oponente. A altura do golpe do martelo, ou seja, o ângulo entre as pernas, pode ser variado. Considere que esse movimento seja executado por uma pessoa que possui pernas de comprimento 80 centímetros. Na figura 1, o movimento é executado formando-se um ângulo de 90 graus entre as pernas. Na figura 2, o movimento é realizado com um ângulo de 120 graus entre as pernas. Analise as afirmativas a seguir e assinale V diante das verdadeiras ou F diante das falsas. Ok. Vamos ver o que acontece. Eu fiz uma tradução aqui rápida para as nossas identificações, né, das afirmativas, são verdadeiras ou falsas, e aí a gente vai analisar. Bom, vamos lá. Olhando para o primeiro triângulo, né, o triângulo ali, que é um triângulo retângulo, lembrando que as pernas do capoeirista, né, tem ali 80 centímetros de comprimento, né, conforme diz o enunciado. E na primeira afirmativa fala que x está em centímetros, seria esse segmento aqui, né, a distância entre as pontas do pé, né, desse capoeirista, tem que ser um número racional. Espera aí. Primeiro, racional, né, é um número que pertence ao conjunto dos números racionais, é um conjunto Q, como a gente já sabe. E é um número que a gente consegue escrever na forma de uma fração, considerando que A e B, né, A sobre B é uma fração, A e B são números que são considerados inteiros. Então vamos ver se esse número pode ser escrito na forma de uma fração. Vamos lá. Quando a gente olha para essa figura, o ideal seria a gente tentar imaginar o seguinte, dá para aplicar um teorema de Pitágoras? Dá para aplicar um teorema de Pitágoras aqui. Só que aqui vai um macetezinho, uma regrinha que vocês sempre vão poder utilizar, que é a seguinte. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo como esse, é um triângulo retângulo especial. Especial por quê? Além de retângulo, ele é um triângulo que possui dois lados iguais. Então ele é um triângulo retângulo que também é isósceles. Quando isso acontece, a gente fala que os dois lados têm a mesma medida, obviamente, e o lado diferente, que no caso é o oposto ao 90 graus, sempre vai ter a medida igual ao lado 80, portanto, que vai multiplicar a raiz quadrada de 2. Ok? 80 raiz de 2 centímetros, portanto, passa a ser a medida desse x que vocês estão vendo aí. Então é fácil da gente perceber que se esse lado é 80, esse é 80 e o triângulo é retângulo, lembrem-se que é só válido para os triângulos retângulos. Se são iguais no triângulo retângulo, o lado que representa a hipotenusa passa a ser esse valor vezes a raiz de 2, ok? Então 80 raiz de 2. E aí a pergunta agora, 80 raiz de 2 é um número racional? Não, não é racional, porque a raiz de 2 não é considerado um número racional. Ele é considerado um número irracional. Então, se fala que é racional, a gente vai falar que é uma afirmativa falsa, uma afirmativa incorreta, ok? Só de falar isso, daria para a gente eliminar algumas alternativas ali. Agora, vamos ver a outra alternativa, outra afirmativa, melhor dizendo. Y tem que ser menor que 160 centímetros. Como assim? Y é essa medida aqui, e fala que tem que ser menor do que 160 centímetros. Bom, olhando bem aqui, pessoal, essa informação ela já tem que ser naturalmente verdadeira.
Porque 160 centímetros é a soma desses dois valores, das duas medidas das pernas desse capoeirista. E não tem como essa medida ser igual a 160, a essas duas somas, esses dois valores somados, ou até mesmo maior, né? Porque senão não fecharia o triângulo, né? Não daria para formar um triângulo. Mas aqui tudo bem. A gente já consegue afirmar que essa afirmativa aqui, ela tem que ser verdadeira. Mas, considerando essa situação, e também vai outro macete aí para você, vem com o prof. Se eu tenho um triângulo isósceles, só que agora com um ângulo de 120 graus. Note que eu usei um macetezinho aqui quando o triângulo é retângulo isósceles. Agora ele é isósceles com um ângulo de 120 graus. Quando isso aqui acontecer, eu posso falar que o terceiro lado também vai ser esse valor, 80, só que agora multiplicado pela raiz quadrada de 3, como vocês estão vendo aqui. Então, quando é retângulo, é o lado vezes a raiz de 2. Quando é isósceles com um ângulo de 120 graus, é o lado vezes a raiz de 3, ok? E 80 raiz de 3 é aproximadamente ali 1,7, né, que a gente considera. 80 vezes 1,7 é sempre menor do que 160 centímetros, você pode confirmar isso daí, ok? Só com essas duas aqui a gente já consegue falar qual é a resposta correta dessa questão. Mas tudo bem, vamos seguir aí, porque a gente quer confirmar tudo. Terceira afirmativa, a área do triângulo 1 é 32 metros quadrados. Sem fazer conta nenhuma, você já pode falar que isso aqui é uma piada. 32 metros quadrados, pessoal, seria a área formada entre as pernas de um capoeirista. 32 metros quadrados tem apartamento de 32 metros quadrados. Então não faria sentido a abertura de perna de um capoeirista dar 32 metros quadrados, concorda? Então a unidade de medida aqui ela já te traz uma sacada aí para não precisar pensar muito. Mas tudo bem. A questão que é a área desse triângulo. Para fazer a área desse triângulo e calcular em metro quadrado, vamos tentar entender que aqui, ao invés de 80 centímetros, eu vou usar 0,8 metro, 0,8 metro. Perfeito? Que eu já acho a resposta em metro quadrado. Para fazer essa conta da área do triângulo, pessoal, a gente pode pensar no seguinte. Aquele triângulo é um triângulo retângulo. E para calcular a área de triângulo retângulo, a gente pode fazer simplesmente cateto vezes o outro cateto sobre 2, justamente porque cada cateto faz o papel de altura e também de base, né? Nesse caso, seria 0,8 vezes 0,8, né? Um cateto vezes o outro cateto, dividido por 2. Nesse caso, teremos que a área desse triângulo, então, será 0,64, que é 0,8 vezes 0,8, dividido por 2, gerando assim um total de 0,32 metros quadrados, que faz muito mais sentido, né? E 0,32 metros quadrados não é o mesmo que 32 metros quadrados, né? Então, essa afirmativa está incorreta. Perfeito até aqui? E a última afirmativa traz aí o seguinte. A área do triângulo 2 menor do que a área do triângulo 1. Essa área é menor do que essa. Bom, pessoal, nesse caso, a gente já poderia até analisar isso sem fazer conta, enxergar que isso seria uma afirmativa verdadeira, né? Pela própria ocupação de espaço, pela região ali e tudo mais. Mas vamos ver. Quando a gente fala isso daqui, trazendo para cá, para o triângulo 2, eu posso afirmar, por exemplo, que aqui sendo 80 e aqui 80, aqui já é 80 raiz de 3, como a gente já constatou. Correto? Para achar a área de triângulo, a gente precisa de base e altura. Baixando essa alturinha aqui, ó. Baixou a alturinha. Essa altura, pelo fato de ser um triângulo isósceles, vai dividir essa base ao meio. Como tudo é 80 raiz de 3, teremos 40 raiz de 3 para cá, 40 raiz de 3 para cá. Perfeito? Atribuindo agora aqui essa altura como uma das medidas, eu consigo aplicar um teorema de Pitágoras aqui e achar esse valor de h. Fazendo assim, h ao quadrado, olha aí, mais 40 raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 80 ao quadrado. Nesse caso, a gente vai chegar à conclusão de que o h vai ser igual a 40, adiantando esse processo, tá? h vai ser igual a 40, consequentemente, nessa situação. E depois disso,
a gente consegue afirmar que a área, portanto, desse triângulo será 80 raiz de 3 vezes 40 dividido por 2, ok? Nessa situação, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 80 raiz de 3, teremos aí que a área será em centímetros quadrados, né? Igual a 1.600 raiz de 3 centímetros quadrados. Se eu quero converter isso para metro quadrado, veja só, essa área passa a ter aqui que voltar algumas unidades, né? No caso aqui nós teremos que voltar 4 unidades, ficando assim 0,16 vezes a raiz quadrada de 3 metros quadrados. Comparando isso daqui com isso daqui, a gente consegue constatar realmente de que essa área é menor que a área anterior. Verdadeiro, portanto, resposta para essa questão passa a ser a letra D de dado da questão que eu mostrei para vocês. Perfeito? Essa foi a questão número 18 da prova da UFMG Vestibular Seriado. Valeu!